Boa noite, a verdade cabe em todo lugar. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui sempre trazendo conteúdo, convidados diferentes para você. E não esquece, já vai aí ativando o seu sininho para receber nossas notificações. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, está convidado a nos seguir no Instagram, no YouTube, @a verdade cabe em todo lugar. E também @MediaOnlineBR. É isso mesmo, muito boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira, à mesa com o nosso bate-papo. E hoje está à mesa para conversar com a gente um pouquinho mais. Não só o óbvio, né? Vamos um pouquinho além. Vamos conhecer um pouquinho mais. Nada mais, nada menos que ele, que não é o Roberto, mas é Thales. Seja bem-vindo à nossa mesa, Thales. Obrigado, boa noite, rapaz. Que alegria, né, estar aqui com vocês. Também é um prazer bastante inenarrável, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Amém. E para quem não sabe também, né, a gente também, além de trazer alguns temas, né, testemunhos, enfim, vários conteúdos aqui, nós também queremos colocar coisas que também acontecem aqui na nossa cidade, né? E hoje o Thales também está à frente, né, junto com a equipe, do que nós conhecemos hoje pelos Salsas. Só que antes da gente falar dos Salsas, a gente vai primeiro conhecer um pouquinho de quem é o Thales. Thales, fala um pouquinho pra gente, quem é você? Você é daqui mesmo da cidade? Então, sou filho de Paracuru, né? Os meus 29 anos são em Paracuru, sou casado com a dona Cíntia, né? Sou da Igreja Maleitas. Graças a Deus a gente tem realizado esse trabalho aqui, né? Também sou músico, trabalho com música há, sei lá, uns 15 anos já. E a minha vida gira em torno disso. Música, Paracuru, música. Show de bola. E, inclusive, eu tava uma vez no Salsas e escutei também um pouquinho do testemunho da esposa dele, que me impactou muito, né? E até aproveito e já mando aí um beijo, um abraço para ela, que Deus abençoe a vida dela também. Mas ele falou até que também é músico, né? E eu lembrei agora do filho do pastor, né? Que fazia uns apedidos com ele, sabe? Na aula. E aí, de repente, do nada, vamos lá, o que é que tem pra tocar hoje? Como era o que o Rúdio Leão... Não, a gente tocando aqui, aí cantou a música da Fazendinha e tal, Bom Dia, né? Aí ele disse, ei tio, vamos cantar Carros de Guerra. Tipo assim, né? Tá tudo certo, né? Pra mim é normal. Aí vamos tocar Carros de Guerra. Mas fala um pouquinho pra gente, música pra você, surgiu desde quando? Desde sempre, né? Música desde sempre, eu... Criança, desde pequeno já. Sempre tive... Meus pais já me levavam pra igreja muito, desde a tenridade, né? Bem pequenininho já meus pais... Leva pra igreja. E é aquele lance do menino que é fissurado pela bateria, que tá vendo lá e escuta a bateria e fica doido pra tocar. Mas eu tive um... mas não virou baterista? Graças a Deus. Eu queria ser um baterista, mas eu não sou um bom baterista, né? Mas na minha casa, eu tive... lá na casa dos meus avós, na verdade, foi meu avô, o seu Manuel César. Seu Manuel, né? Que... foi, assim, eu acho que o grande incentivador de tudo. Ele que disse assim, não, meu filho, vai lá. Ele que comprou meu primeiro jogo de corda, de violão e tal. Ele que me incentivou a fazer os cursos aí. Mas, basicamente, foi isso. E com uns 13 anos de idade, aí pronto, fui pra sempre. E quando a gente estava aqui nos bastidores, né? A gente estava ali, você falou do acordes e tal, estava falando ali um pouquinho de música e você mencionou a faculdade, né? Então, hoje você faz faculdade de música. Faço faculdade de música pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, né? Que é a Uniaselv. Trabalho com música também, né? Professor de música lá no Colégio Educandário, musicalização infantil, né? Do infantil 2 ao 5º ano. Então... crianças de 1 ano e 8 meses. Hoje eu levei uma guitarra para eles conhecerem, uma guitarra. Nossa, vai muito além do lá, né? Tem tem bastante coisa, a musicalização infantil. Isso é uma imersão mesmo ao mundo da música. E a musicalização, ela é, na verdade, ela é uma ferramenta, né? Tanto de conhecimento, de autonomia, né? De desenvolvimento de competências e habilidades das crianças, né?
coordenação motora e alguns desses casos. Para a gente, a musicalização é muito importante, né? Nos anos iniciais da vida da criança. Sim. Para a formação de algumas habilidades que elas precisam, né? Raciocínio lógico, né? Coordenação motora, como eu já falei, a criatividade. Então, a música ela é essa ferramenta importante. É uma das inteligências, né? Tem a Isso. teoria das múltiplas inteligências e uma das inteligências que é colocado é a musical. Isso. Né? Então, se realmente... engloba ali na artística, né? Sim. É isso aí. A música, ela faz parte da minha vida desde sempre, né? E agora tá fazendo parte da vida de outras crianças desde sempre, né? Tá gerando, Desde muito né? cedo, Tá isso gerando. E fala um pouco pra gente sobre o seu encontro com Jesus. Como que foi? Porque assim, filho de crente, crente não é. Não é. Então fala pra gente como que foi. Meu encontro com Cristo não faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Na verdade, eu sempre fui filho de crente, né? Sempre fui filho de crente, meus pais crentes e tal. E eles me levavam pra igreja e tal, e eu tocava e aquilo ali, mas nunca tinha tido um encontro real com Cristo. Aquele encontro que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida realmente. Acho que uns 6 anos por aí. Tive esse encontro e, como toda conversão, ela é gradativa, né? Toda conversão ela é gradativa. Aos 6 anos? Não, há 6 anos atrás. Ok. Há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás. Porque assim, desde sempre meus pais me levavam pra igreja. Sim, cresceu no princípio, né? No contexto ali religioso. Mas nunca tive uma vida cristã, né? De verdade. Até meus, sei lá, uns 21, 23 por aí. Eu era um cara que frequentava a igreja, que não era um crente, né? Mas o que foi que aconteceu pra ti, pra dar essa virada de chave? Cara, eu comecei a ler a Bíblia. E é isso. O que transformou a minha vida foi a leitura da Bíblia. Eu comecei a estudar a palavra, cara, que isso aqui que eu faço é errado. Isso aqui que eu pratico não é correto. E o que me fez mudar de vida foi a leitura da Bíblia. Teve algo específico que impulsionou essa leitura? Acho que... Um belo dia decidi, vou ler a Bíblia. Um belo dia decidi mudar. Né? Mas, assim, na igreja que eu congregava, com o pastor Josué, lá na Betânia, né? Do Ícaro, dos meninos lá, sempre teve um ensino muito forte, né? Um ensino muito concreto das palavras, bem embasado. E a gente sempre esteve acostumado a estar nesse contexto, né? Sim. Só que assim, o cara ir pro culto e tal, né? Esse cara, eu peguei minha Bíblia, assim, eu falei pro pai, né? Porque, pai, eu queria uma Bíblia, ó. Aí ele disse, mas pô, beleza. Aí trouxe uma Bíblia pra mim, aí quando ele trouxe essa Bíblia, né? Eu peguei, comecei a ler. Aí, acho que no primeiro ano eu tinha lido ela umas 2 vezes já. E foi começando a mudar, né? Sim. Ter aquela renovação, ter aquele encontro com Cristo que foi dentro do meu quarto. Né? Encontro com Cristo mesmo foi dentro do meu quarto. E quando eu fechei os olhos, dobrei meus joelhos e a Bíblia do lado, e disse assim, Jesus, eu quero mudar de vida. Eu quero ter um encontro com você, eu quero ser parecido contigo, né? E foi isso. Encontro com Cristo dentro do meu quarto. E aí teve um encontro com Cristo e a partir daí vieram algumas mudanças para você Muitas. de vida, de comportamento. Muitas Você consegue compartilhar algo que para você entende que foi uma grande transformação? Que você acredite que possa ser edificante para as pessoas sim, saberem? sim. A Bíblia, ela nos ensina a proceder das inúmeras formas da nossa vida, né? Ela ensina... Tem um amigo nosso que é o Pedrinho, que ele fala que a Bíblia ensina a tratar desde como tratar o nosso patrão, né? Como tratar os nossos futuros empregados, quem sabe? Mas ela tem várias diretrizes, né? Sim. E assim, foram detalhes pequenos, pô. Foram detalhes pequenos. De se envolver com uma pessoa aqui, depois se envolver com outra, ficar com outro, foi um dos principais pontos que mudou pra mim. Porque o fato de ser músico, né? Eu tinha contato com muita gente, acabava se envolvendo com muita gente, né? E esse ponto foi um dos pontos principais pra mim. Esse cara tá errado, né? Não é pra ser assim. Aí,
vieram algumas outras coisas que tipo assim, mexeram na mentalidade. Na mentalidade que para mim, acho que foi o principal. A maneira de pensar, né? A maneira de pensar, de ver as coisas, de pensar em tudo conforme a Bíblia diz, né? Pensar em tudo conforme a Bíblia diz. Então, desde, sei lá, o jeito que eu visto uma roupa, a intenção com que eu visto uma roupa, a maneira com que eu trato as pessoas na rua, né? Eu era muito violento, eu vivia brigando na escola e tal. E foi uma das coisas assim que começou a mudar. Começou a mudar, né? As minhas notas melhoraram, né? Passou a ser um filho melhor. Isso, passou a ser um filho melhor. Eu tive uma queda muito brusca de rendimento escolar, né? Na fase da adolescência, ali do 3º ano, né? Mas aí quando eu comecei um encontro realmente com Deus, aí já não fazia mais o ensino médio. Mas os cursos na outra faculdade que eu fiz e tal, as notas melhoraram e eu comecei a me importar mais, né, com o testemunho que eu trazia para as pessoas, né? Que é o que eu me importo hoje, eu acho que é o que eu prezo por cuidar mais, né? Que é o meu testemunho, que as pessoas vão ver Cristo em mim, né? Onde eu ando, o que é que eu falo, do jeito que eu procedo nos meus negócios, nas minhas atividades, no meu trabalho. Será que as pessoas vão ver Cristo em mim? Né? Então, eu acho que foi o principal ponto de tudo. A mudança de mentalidade. Né? A mudança de pensamento. Foi isso aí. Bacana. E agora, falando num momento mais love, como foi esse processo de Você falou pra gente aqui que teve uma época que, de certa forma, você entendia que chamava atenção, tinha pessoas, né, na sua vida, de repente, relacionamentos, não sei. Mas aí, como é que foi essa escolha de, tipo, agora é pra valer? Assim, eu vinha da casa de uma pessoa que eu namorava na época e tal. E eu vinha de moto e tal, e do nada o Espírito Santo começou a falar comigo em cima da moto. E ele disse assim, cara, será que esse é o caminho certo pra você precisa percorrer? Será que é esse caminho certo? E tipo assim, tinha uma distância até legal, né? Tipo uns 10 quilômetros. E foram 10 quilômetros com os olhos cheios d'água, assim, cara, o senhor tá falando comigo. E eu vinha de mototáxi ainda. Eu vinha de mototáxi e o cara aqui, eu com os olhos cheios de lágrimas, mas quando eu cheguei, ele era meu amigo, assim, o que foi, mano? O que aconteceu? Vocês terminaram? O que foi que aconteceu? Assim, não, pô, é outra coisa. Aí, nesse dia, eu vi que o Senhor tava me cobrando, mano, me cobrando. Tem a parábola dos talentos da viuvinha, que a viuvinha foi e depositou aquelas 2 moedinhas que ela tinha, né? E ele fala, e Jesus explica pro pessoal, isso aqui foi a maior oferta, porque ela deu tudo que ela tinha. Sim. Né? Então, ele tava pedindo meu tudo, mano. Não o que eu tinha de melhor. E tava pedindo meu tudo, até os meus relacionamentos. Até as pessoas com quem eu me envolvia. Até as mensagens que eu trocava no WhatsApp, né? Ele tava me pedindo tudo. Aí eu fiquei, caramba, que loucura. Que doidice, né? Aí eu cheguei em casa, mas vou orar. Um monte de tempo que nem dobrava o joelho. E quando isso aconteceu, ao seu redor, nada demais estava acontecendo para gerar isso? Não, tava tudo tranquilo. Tava indo bem no emprego, tava tudo certo. Aí eu, caramba. E aí, o que você fez a partir daí? Cara, aí eu renunciei. Fala aí com a pessoa, cara, né? Tá na hora então, gratidão. Tá na hora de dar tchau. E a gente ficou assim, mas por que? Então, você não vai me entender agora. Aquele papo, não é você, sou eu. Mas eu expliquei, o senhor falou comigo isso. Isso não tá correto e tal. É uma pessoa também que conhecia um pouco do evangelho. E foi um tempo que a gente, né? Rompeu lá, partiu e eu fiquei, caramba. Aí depois daí que vieram as aflições, né? As tribulações, as tentações, a vontade de retroceder aquilo tudo, de pedir desculpas e vamos viver pra sempre, né? Só que não era isso que o Senhor queria pra mim, né?
E aí, o que você fez nesse tempo, nesse espaço de tempo? Nesse tempo eu sofri bastante. Pra não tomar uma atitude que não... Cara, oração e leitura. Oração e leitura da palavra. Que acho que é a ferramenta pra tudo, pô. Oração e leitura da palavra. O mais difícil que seja, você fala com Deus em oração e Deus fala contigo através da leitura bíblica. Ele revela coisas para você em particularmente ali através daquela leitura, que vão falar com você naquele momento, sobre aquele momento também que você tá passando, né? E oração, leitura da palavra, bons amigos, né? Boas conversas, se rodear de pessoas crentes. Sim. Né? Porque apesar de ter muitos amigos muito conhecidos, não, vamos lá, vamos ali beber uma que a gente esquece, que passa. Né? Vamos ali tomar uma que passa. Você vai esquecer, vai arrumar outra rapidinho e tal, né? Só que eu não estava deixando aquilo para viver a mesma vida que eu vivia. Eu estava renunciando àquilo para viver a vida que o Senhor queria que eu vivesse. Sim. Né? E essa realmente foi um dos períodos mais difíceis, assim. E o Ítalo me ouviu demais, mano. Me ouviu demais. Sempre tem alguém que Deus levanta pra ser aquele, assim, ouvido valendo mesmo. Porque, de fato, que quando a gente tá em momentos como esses, por exemplo, hoje você tá aqui contando algo que passou. Isso. Então, assim, é bem mais tranquilo falar sobre. Mas quando a gente tá naquele momento, naquela fase, vivendo aquilo, realmente a gente não tem inúmeras pessoas e nem pode e nem deve abrir para várias pessoas. Mas pessoas. Deus tem sempre alguém que ele coloca ali para ser aquele ouvido. E detalhe, essa pessoa, enquanto ela também tá ali te ouvindo, ela também tá sendo construída. É isso aí. E tem coisas acontecendo, não só para você, mas para ela também. E também o David, né? Eu acho que o David já veio aqui também. Sim. A gente é amiga de uma longa data. Foi um dos caras que me ouviu, que me aconselhou. Né? Que já estava se preparando para casar e tal. Aí... Caminho com pessoas que estão também no processo, né? Tava se organizando para casar e tal. E foi o cara que me ouviu. E eles não me aconselharam. Só estavam ali para ouvir? Me ouviram. E foi o que... Entendo. E foi assim... aquele desabar, assim... Tu desabar e ter alguém para te... Só pra amparar, né? Pra te amparar, pra te segurar ali. E disse assim, meu irmão, vamos orar junto. A gente vai orar junto. Sim. Isso aí vai passar e tal. E eu louvo a Deus pela vida dos meus amigos, do Ítalo, do David e de outros também, que em outros momentos também foram importantes, né? Sim. Mas colocar aqui a vida de todos eles, né? Mas foram pessoas que foram pontuais nesse momento que você está colocando, que foram pontuais e que são bastante presentes na minha vida até hoje, Sim. Né? O Ítalo foi minha testemunha de casamento, né? No casamento bacana. no civil e tal. O David, a gente sempre tá compartilhando coisas juntos ali, né? Sim. A gente... Foi uma amizade que foi se consolidando nas crises. Sim. Né? Nas crises. Eu acho que a verdadeira amizade é essa, que se consolida nesses momentos difíceis. Sim. Né? Esses que não são aqueles amigos de aproveitar o que é bom e se afastar no momento ruim, né? Sim. Acho que eles se aproximavam mais no momento ruim e curtiam menos os momentos bons. E aí, nesse momento, ele te ouvia e você estava passando por esse deserto. E aí, o momento da saída do deserto? Cara, e aí o momento da saída do deserto foi quando eu intensifiquei as minhas atividades de chegar e de pegar o violão e ficar no quarto, devocional, dentro do quarto, porque nesse período passei cerca de 4 meses dentro do quarto. Então você intensificou o seu secreto. Isso. Assim, eu passei 4 meses dentro do quarto, mais 4 meses de total apatia, tá ligado? De ficar dentro do quarto e pronto, acabou. Mas aí, nesse tempo, foi sendo gerado um sentimento assim de quebrantamento, né? De revisão de muitas coisas, né? Eu me lembro muito da passagem que o profeta vê o oleiro lá fazendo o vaso, né? E um detalhe é que o próprio vaso se quebrou na mão do oleiro, né? Não foi o oleiro que chegou e amassou o vaso, mas foi ele que se quebrou. Então eu disse assim, caramba, eu tô me quebrando aqui nesse momento, eu tô meio quebrado, né? E eu tenho certeza que o Senhor vai reconstruir, vai refazer algo novo, né? E foi, assim, um momento onde eu cresci bastante espiritualmente, né? Teologicamente também, nos estudos da palavra e tal. Um período, assim, que eu
me dediquei a construir. Não queria pregar em nenhum canto, não gostava de pregar, mas sempre tinha ali um caderninho de devocional, esboço feito. Sim. Aí nesse momento aí foi um momento de crescimento mesmo, né? Crescimento. Eu acredito que a gente cresce mais quando a gente sofre, né? A gente sofre um pouco mais, a gente cresce. A escola da dor. Tem a escola da dor, a escola do quebrantamento. Eu sempre digo que a gente, às vezes, precisa sair da nossa zona de conforto e partir para a nossa zona de confronto, né? E essa zona de confronto foi onde eu apoiei bastante. Foi onde eu apoiei bastante, mas foi um crescimento saudável, que foi muito bom também, né? Hoje eu entendo como uma coisa como benéfico, né? Naquela época só queria que passasse. E aí, nesse momento, em qual contexto a sua esposa chegou? Então, 2020, eu fui para Paraíba, para Cajazeiras, numa ação missionária, né? E nós conhecemos assim, opa, tudo bom, né? Beleza, tudo certo. Né? A gente morto de cansado, não tinha nem tempo para isso, foi depois da ação. E ela, tudo bom, tudo bem. No ano seguinte, 2021, a gente foi para lá, e ela foi para a mesma ação que a gente foi, lá em Cajazeiras. Que a gente foi na mesma ação e aí a gente começou a conversar, né? Aí depois da ação eu chamei ela pra jantar, eu disse, ei, vamos jantar lá. Aí todo mundo, eu chamei ela pra jantar. Aí todo mundo, vamos com eles. Meus amigos, fica aí a dica, né? Vamos ajudar o coleguinha. Era missão. Missão é todo mundo junto. Aí eu disse, meu Deus. É no meu secreto. Aí a gente foi jantar, foi todo mundo lá, eu fui conversando com ela. Aí eu falei assim, eu tô muito interessado em você. Vamos continuar conversando? Foi assim, direto? Isso. Tô muito interessado em você, vamos continuar conversando? Aí ela, vamos. Aí pronto, eu vim pra Paracuru. Aí ela foi... Só um minuto, ela é de onde? Ela é de Cajazeiras, Paraíba. Ok. Paraibana, braba. Ela é lá de Cajazeiras. Aí, a gente ficou... Isso foi em outubro, de outubro até dezembro, conversando. Isso à distância? Isso à distância, 530 quilômetros de distância. Bem pouquinho. Aí conversamos, aí começamos a namorar, né? A distância também. 530 quilômetros de distância. Ela veio pra cá, pro Natal Missionário aqui, e a gente começou a namorar. Depois que a gente começou a namorar... a gente começou a namorar em dezembro. Quando foi em dia 9 de setembro de 2022, eu pedi ela em casamento. Né? Namoramos um ano à distância, mais ou menos. Aí eu pedi ela em casamento dia 9 de setembro de 2022. Quando foi no dia 11 de fevereiro de 2023, a gente casou. Então foi bem rápido assim, né? Sim. Mas é porque também não aguentava mais a distância, não. Eu ia pra lá a cada 2 meses. Olha, eu vou te falar, eu escuto bastante sobre isso. E eu vejo que toda vez que tem distância, o negócio resolve rápido. É impressionante como isso acontece. Assim, eu falo na coletânea de testemunhos que já chegou pra mim, né? Coletânea de testemunhos. Namorísticos. Mas foi isso aí. Eu ia a cada 2 meses pra lá, aí passava 2 meses ela vinha pra cá, aí eu ia pra lá. E beleza. E nesse ano de casado, então vocês têm... 1 ano e 6 meses, mais ou menos. E nesse processo antecedente ao casamento, o que você considerou importante resolver na sua vida até chegar a esse momento? Afinal, vocês estavam à distância. Então, eu tenho aqui coisas pra resolver. Quais foram as suas prioridades? Pessoais ou profissionais e tal? Ambas. Eu acho que, assim... Fica aí a dica pros irmãos, né? Eu acho que a primeira coisa é você definir o que é que você quer. Se você tem dúvida, não se meta, não. Porque você pode causar... Porque aí você vai ser igual a onda do mar, né? É isso. E outra, você pode causar um transtorno que não deveria ser causado, né? Sim. Né? Mas eu fui bem decidido, né? Fui bem assim, eu quero casar. Meu pai falou assim, você quer casar? Assim, vou casar. Ele, tem certeza? Eu tenho, vou casar. E, ele falou assim pra mim, você tá trazendo essa moça lá da Paraíba pra cá. Você tá tirando ela da família dela. Você tá trazendo pra cá. Se você fizer com ela como você fez com as outras,
Uau, olha aí a questão do pai falando. Se você fizer com ela como você fez com as outras, você não entra na minha casa e ela passa a ser minha filha. Nossa, E eu- que forte. Tá bom. Mas meu pai é um cara muito... É muito correto no proceder dele. Assim, ó, é isso. Você quer isso, quer isso. Aí você sabe que é uma decisão sem volta, né? Aham. Você vai casar, o casamento não é um namoro que você termina aqui e começa com outro, né? Você vai casar, vou casar. Sim. Você vai tirar ela de dentro da casa dela pra trazer ela pra cá. Eu, não, vou casar. Aí, tá bom. Aí, assim, estar decidido do que quer já é um bom começo. E mais do que isso, é você aguentar as pontas, né? Depois, você fazer valer aquilo que você disse, Sim. né? Fazer valer aquilo que você disse. Que chegar e dizer assim, ó, tá difícil aqui, mas a gente se segura, né? Tem essa questão, eu quero me separar, a gente quer terminar. Não tem isso. Deleta Tem essa essa palavra. opção pra não crente. tem essa. Tem. Só quando Jesus voltar, né? Já ser irmão Então, lá em cima. então, enquanto isso, faça valer a pena. Porque, na verdade, é bem melhor do que você levar isso como um peso, como um problema. Verdade. É você investir em fazer dar Isso. certo. É o que eu falo. Assim, se você tem dificuldades nessa área, procure se resolver primeiro você. Sim, Resolve primeiro você. sim. Eu tô muito... um exemplo, né? Eu ainda gosto daquela pessoa e tal. Pois não se envolva com outra, não. Porque Sim. isso vai gerar um... Né? A gente, às vezes, aconselha alguns casais, jovens e tal, né? Namorados, até casados também. E a grande questão é essa. Cara, eu não tô aguentando e tal. Assim, ó, é uma decisão pra sempre, né? Sim. Ou então assim, eu vou casar, eu quero casar, a gente vai ser... Eu tenho certeza, cara. Que se você for decidir isso no medidor da temperatura do sentimento, pode ser que as coisas não... Você precisa ser racional, né? Isso. Você precisa ser racional e ser também sóbrio na decisão, não estar envolvido de sentimentos, assim, né? Você precisa pesar as duas coisas. Quando me casei, eu disse assim, ó, eu ganho tanto, eu tenho condições de te dar tanto. A gente vive nessa medida aqui. Você tá de acordo? Tô. Tá ótimo. Pronto. Aí a gente casou e disse, agora eu vou fazer mais pra eu ganhar mais, pra eu poder lhe dar uma condição melhor. Sim. Né? E é isso que eu tô fazendo até hoje. Tentando chegar num nível bom. Né? Que bacana. Mas é basicamente isso. Tá certo o que quer, né? E ser homem pra cumprir a sua palavra, né? Uhum. Né? Hoje em dia tá meio frouxo esse negócio. De você falar uma coisa e fazer outra, né? Eu não sou muito fã desse tipo de procedimento, não. Mas é isso aí. Seu sim seja sim, seu não Seja não. Né? É isso aí. É o que a palavra nos ensina também. É isso aí. Mas meu pai foi um fator determinante ali naquela... Não, eu achei ele demais. Eu achei, se todo pai, se todo sogro fosse assim, Mas a gente tinha, assim, mais coisa indo Existiria pra frente. menos divórcios no mundo. E assim, a minha esposa perdeu os pais muito cedo, né? Sim. Aí, meu pai já sabia disso. Ó, ele fala, cara, você não vai causar um trauma nela, maior do que os problemas que ela já vem enfrentando. Você tem que ser uma pessoa que cuide dela agora. Sim. E não traga problemas, né? Uhum. Né? Então, ele foi assim, é isso que você quer e pronto. Se for isso, a gente apoia. A gente fizeram a nossa festa de casamento e tal. A gente nem ia fazer nada. A gente ia fazer só uma cerimoniazinha simples lá no cartório, tava tudo certo. Aí, não, a gente vai fazer a festa e tal. Fez a festa e tal, foi muito bom. E hoje tem ela como uma filha mesmo, né? Cuida. Se minha mãe trouxer um presente pra minha irmã, traz um pra ela. Oh, meu Deus. Traz um presente pra minha irmã, traz um pra ela. Se trouxer alguma coisa pra mim, traz um pra mim, pra minha irmã e pra ela. Mas Deus, ele é muito detalhista. Tanto é Isso que aí. ele não preparou não só você como família para ela, mas também a sua família para ser uma Exato. família para ela. Exatamente. Né? Porque Deus, ele faz exatamente a pessoa habitar em família, né? Uhum. E me fala uma coisa, e como foi o momento dos salsas? Surgiu Sim. para vocês dois? Sim, antes a gente já tinha um projeto, eu e o Ítalo, que se chamava Metanoia.
Metanoia. Que foi logo nesse período de chegar, assim, de começar a entender mais um pouco do que Deus queria pra gente e tal. E fazer, só que no tempo errado. Fazer a coisa certa no tempo errado. Sim. Quem nunca? Fazer a coisa certa no tempo errado, sem um suporte adequado. Sim. Né? Eu acho que se eu não tivesse suporte da minha esposa hoje, eu acho que, quanto a mim, né, em relação à salsa, eu acho que ele não estaria mais fazendo parte, ou ali encabeçando, porque é muita coisa que a gente sofre, mano. É muita coisa assim, tipo assim, cada ataque, é sério que a gente tá recebendo ataque desse tipo de pessoa, né? Mas assim, a gente já tinha esse trabalho, que era o Metanoia. A gente começou, eu e o Ítalo, a gente tinha uma sexta-feira por mês, a gente fazia lá na Praça do Campo, né? A gente fazia e tal, lá no campo de aviação. Aí tinha algumas pessoas que iam lá. Nosso intuito era dar oportunidade para pessoas que não tinham oportunidade nas igrejas. Ah, quer pregar? Então vamos lá pro Metanoia. Quer cantar? Vamos lá pro Metanoia. Quer ouvir um pouco mais a palavra? Vamos lá pro Metanoia. Né? A gente tinha esse... Só que ela acabou definhando e a gente não conseguiu mais manter, né? Aquele lance da coisa certa no momento errado, né? Aí a gente passou alguns anos e a gente foi e se reunia toda segunda-feira para jogar Uno. Lá na casa da tia Célia, que inclusive é aqui pertinho, né? Se reunia toda segunda-feira na casa da tia Célia para jogar Uno. Aí, toda segunda-feira, tipo 5, 6, 10 amigos ali no máximo, a gente começava a jogar Uno e perdia assim, né? O tempo lá jogando Uno, né? Aí assim, galera, e se a gente aproveitasse melhor esse tempo? A gente canta os louvores aqui, estuda um pouco da palavra, depois a gente joga Uno. Ah, então tá show. Aí a gente começou assim. Cantava umas 2, 3 músicas, lia um versículo ali, um texto, meditava um pouco. E depois ia jogar Uno, comer pipoca, né? Fazer aqui. Aí depois foi criando um ambiente mais espiritual mesmo, né? Que daqui a pouco todo mundo esqueceu do Uno, já não tinha mais Uno. Né? Já não tinha mais um. E a gente começou com 5 amigos. Que a gente fazia, aí começou a chegar mais gente. Ah, eu posso ir também, então. Vamos lá com a gente, vai ser bom, então. Sim. A gente começou nas casas, aí começou a dar 10, 20, 50 pessoas nas casas. E a gente continuou fazendo nas casas e tal. Teve um dia que deu 75 pessoas numa casa, que tava todo mundo assim, ó. E gente do lado de fora, meu Deus, o que é que tá acontecendo ali? Era um encontro. Era célula, né? A gente chamava de célula. Apesar da gente não ter intenção de expandir isso para uma igreja, a gente chamava de célula porque era um ajuntamento de pessoas, né? Sim. Aí, depois daí, a gente começou a fazer esses encontros periódicos e acabou não dando mais espaço. Aí a gente foi pra praia. Aí lá na praia tava dando 200, 150 pessoas, né? Jovens, majoritariamente jovens, né? Eles e pregar, a gente pregava lá, louvava. E até nos dias de chuva, chovendo lá e a gente com violão tocando. Eu cheguei aí, um dia de chuva. E tipo 80 jovens na chuva. Né? A gente teve que expandir para o anfiteatro, né? Aí o anfiteatro, aí hoje a gente tem dias que dá 100, 150 pessoas, mas tem dia que dá 10. E a gente tá muito tranquilo em relação a isso. Porque o nosso objetivo não é encher aquilo ali de gente, né? Nosso objetivo é falar de Jesus, falar de Cristo. E ele se tornou um movimento que era apenas de estudo. A gente começou o estudo do livro de João, né? Começamos o estudo, quando foi no capítulo 4 a gente não conseguiu mais fazer porque a gente sentiu a necessidade de mensagens evangelísticas, né? De mensagens evangelísticas. E aí a gente começou a falar de Jesus e tal, e muitas pessoas aceitando Jesus, se reconciliando, voltando para Jesus, e um movimento de jovens aí que amam a Jesus começou a ser criado, né, nesse tempo. Então a gente tem um pouco mais de um ano, né, e para a glória de Deus estamos firmes e fortes. Segunda-feira tem de novo, todas as segundas lá no anfiteatro, das 7 às 9, às vezes passa um pouquinho, às vezes termina mais cedo, né? A gente vai cultuar, a gente louva, aí a gente ouve um pouco da palavra, estuda, e nós damos oportunidade para os próprios jovens, né? Os próprios jovens que pregam lá, porque eu acho que
a gente tem muito potencial, muito talento, muita gente pronta, né, para fazer isso, e a gente acaba minimizando isso ou tolindo essas pessoas, parando ela, porque, vamos chamar um pregador. Eu fico doente, mano. Fico doente. Vamos chamar fulano para cantar. Mas minha igreja tá cheia de gente que canta, que prega. Né? Eu fico doente mesmo. Assim, não, fulano, eu nunca preguei. Pronto, é hoje. É hoje. Pode desenvolver esse talento aí. Porque a gente precisa formar pessoas, mano. Para que pregue o evangelho. Até Jesus voltar, eu não posso dizer que ele vai voltar daqui a 5 anos. Não posso dizer que ele vai voltar daqui a 50. Não posso dizer. Mas enquanto isso, a gente forma pessoas que ganhem pessoas para Jesus. O objetivo do reino crescer, né? E outra coisa, nós somos interdenominacionais, nós não temos uma placa. Nós não temos uma placa. Que pra gente também foi algo muito importante. Eu falo lá com eles, né? Que o meu intuito, que o meu desejo é que todas as placas caíssem por terra. Pô, que a gente fosse uma igreja só. Né, que a gente concordasse em tudo que a Bíblia concorda, o que a Bíblia fala, a gente concordasse, aceitasse, né, não tivesse divisões, né? E lá no encontro a gente funciona desse jeito, é todo mundo unânime num pensamento só, cada um seu estilo. Tem gente que é da Assembleia, tem gente que é do Farol, tem gente que é católico e que vai para lá ouvir a palavra, né? E tem gente que se converte lá, e a nossa ideia é essa. Tem gente que toca um reggae, o outro toca um rock, o outro chega um cavaquinho para tocar um samba. E é isso aí, tudo pro reino de Deus. Pessoas pro reino de Deus. Amém. É isso aí. E qual o maior desafio que vocês enfrentam hoje, né? Você falou um pouquinho aí dos ataques que vêm, né? E, assim, quais são os desafios que vocês enfrentam hoje com esse projeto e como vocês lidam com isso? Mas tem alguns desafios grandes que a gente vê por aí, né? Mas eu acho que um dos principais desafios, primeiro, é a constância, né? Manter uma constância e dizer assim, galera, eu tô quebrado hoje, tem como alguém me substituir, tem como alguém ficar, e o outro se levantar e dizer, não, pode ir que eu tô aqui, né? Pode deixar que eu apareço aqui, e a gente vai fazer tudo junto. Eu acho que o desafio principal é esse, a constância. É que não deixar que tiver 2 pessoas enquanto está acontecendo lá. Segundo, é que assim, algumas lideranças, elas têm um pensamento muito fechado, na verdade, de dizer que assim, você não pode ir porque fulano é de tal igreja, o Beltrano é de tal igreja, o pessoal tá de bermuda lá, as meninas estão de short, e eu disse, meu Deus, eu acho que o grande impedimento, né, a grande barreira é mais a religiosidade. Sim. Né? A religiosidade, ela fala muito alto nesse ponto. Uma vez uma pessoa chegou, falou comigo no Instagram, disse assim, minha filha queria ir e tal. Aí, quem é a igreja que realiza? Aí eu disse assim, a igreja que vai pro céu, meu irmão. A igreja que vai pro céu. Ela, porque querer saber para falar com o pastor e tal. Assim, meu irmão, a gente tem vários pastores aqui que nos dão apoio, que nos dão suporte, né? Pastor Edvan, pastor Natanael, pastor Jairo, né? Pastor André da Bela Vista. Então nós temos vários pastores que nos cobram de oração, que apoiam o nosso projeto, o nosso movimento e que nos dão respaldo para isso também, né? Aí ela chegou e falou, então tá bom. Aí não falou mais, não apareceu. Mas beleza, então tá tudo certo. Né? A gente quer que o nosso intuito é que pessoas que não conhecem a Cristo vá para lá para conhecer a Cristo. Sim, né? sim. Para conhecer a Cristo. É isso aí. E nós já estamos nos encaminhando para o nosso momento final. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você gostaria de ser lembrado? Como alguém que parece com Cristo. Só isso. Não preciso de ser lembrado pelo que eu fiz. Acho que não. Os feitos eles ficam um pouco apagados, né, na história. Mas se eu for lembrado, porque assim, cara, esse cara aqui, ele era parecido com Jesus. Esse cara aqui era parecido com Cristo. Eu acho que o legado que eu quero levar para as próximas gerações são esses, né? Ser parecido com Cristo, incentivar eles a serem parecidos com Cristo. E pra mim tá tudo certo. É isso. Tudo certo. Pra mim é isso. E a gente
quer agradecer a sua participação, Ai, né? Ter prontamente dito sim para estar aqui conosco, né? Compartilhar um pouco não só desse projeto que hoje é um grande projeto em Paracuru, né? Conhecido, mas também compartilhar um pouco aqui da sua vida, da sua história. Né? Muito obrigada, que o Senhor possa continuar te abençoando, te usando cada vez mais na música, na palavra, naquilo que Ele tem com a sua vida, né? E que de fato você possa alcançar esse objetivo tão honroso que você tem, que é de se parecer com Cristo. Amém. Sim, amém. é isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Deus abençoe vocês, que vocês possam aí ser propagadores de Cristo também, né? Amém. Cada vez mais falar sobre Ele, viver como Ele viveu, e é isso aí. É sobre isso, porque a verdade cabe em todo lugar. Todo lugar. Cristo é a verdade. É exatamente isso. É isso, muito obrigada. Obrigado, eu agradeço. E você que nos acompanha, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, né, esse podcast com mais pessoas, para que mais pessoas possam também ser abençoadas por essa palavra, por esse compartilhar, né? Divulga aí também o nosso podcast. Nós contamos com seu apoio e agradecemos também todos que têm nos acompanhado e têm assistido, compartilhado os nossos podcasts. É isso. A verdade cabe em todo lugar.